Então, é convidado para pegar o microfone, mas é parte da família. Vamos ouvir aquilo que você tem a dizer. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa oportunidade e compartilhar das maravilhas que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. O pastor João disse: fazemos parte da história desta igreja e para nós foi uma satisfação muito grande. Foi um período de aprendizado, de crescimento. Eu me recordo ainda que no dia do lançamento da pedra fundamental deste templo, eu preguei naquela ocasião. Quando o pastor João faz aqui a análise do templo, eu estava com uns 30 e poucos anos naquela ocasião. E agora eu estou com 60 e poucos anos. Então, eu tenho praticamente o dobro da idade da igreja, mas isso para nós realmente é uma alegria muito grande. Vimos praticamente esta igreja crescer. Vimos a sua inauguração. Vimos as pessoas que têm estado aqui conosco, muitos, desde aquele princípio daquela época. Alguns já morreram, outros já se afastaram, outros foram para outras igrejas, outros se agregaram. Isso faz parte da obra de Deus, faz parte do trabalho que Deus tem na face da terra. Eu, a irmã Raquel, nossa família, praticamente fomos acolhidos aqui com muito carinho. Quando chegamos aqui, nossas crianças eram pequenas ainda. Marcelo, a Luciana, Juliana, Júnior, eram crianças que não correram aqui pelos corredores da igreja, porque essa igreja é disciplinada nessa parte, né? Mas dormindo nesses bancos, quantas e quantas ocasiões, a Raquel, veio para cá, as crianças, uma coisa que nós nunca deixamos para nossos filhos ficarem à vontade com os pais ausentes. E aqui eles foram educados como professores da escola dominical, que é uma das coisas que essa igreja prima, é que grande parte, ou maioria dos professores da escola dominical são pessoas formadas, que têm um curso teológico, que têm conteúdo, e os nossos filhos puderam crescer aqui, orientados pelos professores e pelas pregações que eles tiveram. Hoje, nós temos nossos filhos praticamente bem encaminhados. Júnior é pastor em Boa Vista, em Roraima. Marcelo é pastor aqui na cidade americana. A Luciana hoje faz parte da igreja do Nazareno, e a Juliana também. E agora, para aumentar um pouco a nossa congregação, veio da minha Vitória, que está com 10 meses, né? Alimentando a nossa casa e alimentando a nossa família. Mas eu tenho um pleno de gratidão muito grande por esta igreja, pela acolhida sincera. Eu me recordo que a primeira vez que o pastor Márcio nos convidou para estarmos aqui, ele pediu que nós dessemos um estudo, né? Um estudo para a igreja. E eu comecei pelo estudo de terças e quintas. Começamos dando um panorama da Bíblia. 14 anos depois, nós conseguimos chegar no livro de Provérbios. Aí demos uma paradinha para tratar de outros assuntos ordinários, e nós foram mais 11 anos. Somados foram 25 anos de participação. E eu glorifico a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele nos concedeu de presenciar e ver o crescimento desse trabalho e
desta igreja. Agora, irmãos queridos, independentemente disso, Deus tem mandado aqui para a igreja pessoas que são verdadeiros mestres na palavra, homens idôneos que Deus tem colocado aqui na liderança dessa igreja, pessoas que têm uma finalidade na vida, é de ver o reino de Deus engrandecer-se, crescer. Agora, nós não somos eternos. Chega um momento, como o pastor João falou ainda há pouco, que uma pessoa, o sacerdote levita, ele era convocado para o serviço sacerdotal aos 30 anos de idade, mas ele teria que se aposentar aos 50. É uma diferença muito grande do pastor de hoje, que vai aos 60, 70, 80, aí vai afora, né? Mas aos 50 anos ele era obrigado a se aposentar, a deixar o ministério. Mas tinha uma razão, porque naquele tempo tinha que pegar um touro pelo chifre, tinha que amarrar um cordeiro em cima do altar, tinha que fazer um esforço físico muito gigantesco, e aquilo não é nem para muito jovem, nem para muito velho. Então tinha que ter uma fase em que o sacerdote se despedia. Agora, quando nós analisamos a história do povo de Israel, verificando seus altos e baixos, épocas em que aquela nação estava no apogeu, e hora que ele estava lá no fundo do poço, alguns historiadores, eles declaram que todo movimento começa com a primeira geração, ele cresce com a segunda geração, na terceira geração ele relaxa e começa a declinar. Observando o quadro da igreja, o ano que nós temos andado, nós temos presenciado questões dessa forma. Se começa de um jeito, cresce de uma maneira sólida. Aquele faraó que não conheceu José vem e muda os padrões, e as coisas começam a cair, a decair. Esta preocupação, ela deve tomar conta do coração de cada servo de Deus que se congrega numa igreja como esta. Daqui a alguns dias, o pastor Márcio não vai estar aqui, o pastor João também não, Bóvio também não, porque foram os pioneiros desse trabalho. Aí daqui a pouco viram outros, e o cuidado que tem que existir justamente é com a manutenção da doutrina. Alguns dias atrás, o Brasil inteiro acompanhou aquele atleta, o Ronaldo, que estava meio pesadinho. Acompanharam o tratamento que ele fez para perder peso. E ele conseguiu chegar num peso que seria o ideal. Aí, quando chegaram para o entrevistado, perguntaram para ele: como é que você se sente agora? Ele falou assim: olha, perder peso não é difícil. O difícil é manter o peso. Crescer não é difícil. O que nós precisamos ter cuidado de manter, evitar determinadas coisas para que a igreja não venha mais tarde a perder o rumo, a perder o horizonte. Nós estamos com uma geração jovem que está surgindo, que está crescendo, e é muito bom que essa juventude, ao receber o cajado nas mãos, ela saiba manter a sua postura. Eu quero que você abra nesse momento a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 122,
E o versículo 1 que nos declara o seguinte: Salmo 122, o salmista declara o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repita comigo essa expressão do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem foi que escreveu este salmo, irmãos? Quem foi? Foi Davi. Quem era Davi? Davi era o rei de Israel. E eu pergunto para você, aonde é que o rei mora? Hein? Onde é que o rei mora? Palácio. E quando você começa a analisar o que significa morar num palácio, ser um rei, ser um monarca, num ambiente naturalmente luxuoso, que tem de tudo que a pessoa precisa, desde babá para os filhos, até aquela governanta que vai cuidar da roupa do rei, os cozinheiros que vão tratar do seu alimento, pessoas que estão ali a serviço. A sala do banquete, normalmente, de um palácio, deve ser uma coisa muito suntuosa. A sala de recepção, onde o rei recebe os seus convidados, deve ser algo realmente magnífico. Os jardins, naturalmente, que um palácio possui, são coisas bem cuidadas, bem tratadas. Então nós podemos dizer que para uma pessoa que mora num palácio, não falta nada. Mas aqui, nós encontramos uma expressão que nos faz refletir alguma coisa, quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos queridos, deixar o aconchego do palácio, deixar o conforto que tinha ali, deixar aquelas regalias, nem que fosse por algum tempo, por alguns momentos, e dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, para que uma pessoa diga uma coisa desta, é necessário que a casa do Senhor tenha algo que supere aquilo que tem no palácio. É necessário que a casa do Senhor tenha algo realmente que supere toda a regalia, todo o prazer, toda a satisfação de estar no palácio. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, versículo 10. Acompanhe aí, irmãos. 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 fora. Irmão querido, a casa do Senhor deveria ter um atrativo tão importante, tão grandioso, que não prendia o rei do palácio ou os seus súditos, ou quem quer que seja. É sinal de que existia alguma coisa que atraía ele ali. Existia algo muito mais forte, de que num dia de culto na igreja, alguém ficar lá em casa, numa poltrona, assistindo o seu time de futebol preferido, ou assistindo a sua novela preferida. Irmão querido, a casa do Senhor tem que ter algo que supere qualquer coisa que lhe prenda lá. Ela tem que ter algo especial, ela tem que ter algo superior. Glórias ao nome de Jesus. Mas muitos não têm tido esse atrativo, não têm tido essa
posição. Observe o que ele fala aqui no Salmo 84 e o versículo 1. Olha bem. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Irmãos amados, não tem nada lá fora que deva nos prender, porque aqui tem que ter algo superior, tem que ter algo melhor. Mas, aquilo que eu falei, de repente, mudanças estão acontecendo. Sacerdotes mudam, sistemas mudam, doutrinas vão tomando outra roupagem, costumes vão sendo implantados, e daqui a pouco você começa a ver a coisa se descaracterizar. Vamos voltar aqui nesse momento para 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 10. Olha aqui o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 8, o versículo 10. E sucedeu que, saindo dos sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Verso 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, porque por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Olha onde está aqui a diferença. Lá no palácio tem de tudo, mas não tem a glória. E lá no templo você chega lá e tinha a glória do Senhor. Lá na sua casa você tem tudo do bom e do melhor, mas não tem a glória de Deus, porque a glória de Deus está na casa do Senhor, está no seu santo templo. Glória a Deus. E é isso que nos atrai, é isso que nos chama, é isso que nos faz estar aqui. É o encontro que nós temos que ter com o nosso Deus, é o nosso compromisso com o nosso Salvador, é o compromisso que nós temos com aquele que nos resgatou e perdoou o nosso pecado, transformou nossa vida, escreveu nosso nome na eternidade. É isso que nos faz estar aqui, é a glória dele que enche o templo, enche o templo. Mas irmãos, nós vamos observando depois, no decorrer dos tempos, que coisas foram acontecendo. Continuando agora no livro de Ezequiel, abra Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ou vamos começar no capítulo 8, o versículo 4. Preste atenção no que temos aqui. Esse aqui é o capítulo 8 e o versículo 4. Eis que a glória, aquela glória que encheu o templo, aquela glória que encheu a casa, eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Prosseguindo mais adiante, versículo 6, disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele levou a porta do átrio, olhei, e escreveu um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede,
e eis que havia uma porta. Disse-lhe: entra, vê as terríveis abominações que estão fazendo aqui. Verifica as abominações que estão sendo colocadas aqui. Irmãos, naquele tempo foi começando a colocar uma coisinha, outra e outra, e daqui a pouco, aquilo que era simplesmente a aliança, já tinha outras coisas na casa de Deus, não tinha mais objeto de adoração, porque já tinham colocado tantas abominações escritas nas paredes, e etc. que aquilo foi afastando a glória do Senhor daquele lugar, de uma maneira tão terrível e tão atroz. Aí quando chega no capítulo 9, aí diz aqui, ó, o versículo 3: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha estojo de escrevente à cintura, e disse: passa pelo meio da cidade. E assim vai. Aqui no versículo inicial, a glória de Deus de Israel levantou-se do querubim. Levantou. Deus, ele não sai de uma vez, ele vai se afastando aos poucos. Deus não sai de repente da vida de uma pessoa que peca, ele vai saindo aos poucos. Então, capítulo 10 agora, o versículo de número 4, olha o que diz aí. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-os da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Já saiu do átrio, já estava do altar, já estava na porta. Versículo número 19, olha o que diz nesse capítulo 10, 19. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Foi saindo para cima. Capítulo 11, versículo 23. Veja como Deus, a glória dele vai saindo. Verso 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E daí praticamente a glória do Senhor saiu. Irmãos, como nós estamos falando, quando o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque ali existia algo que lhe cativava, a presença de Deus. Ele dizia que eu prefiro estar um dia na porta da casa lá do Senhor do que mil fora dele, conformosos com os seus tabernáculos. A glória do Senhor encheu o templo no dia da sua inauguração. A presença dele estava ali. Mas formalidades, novas gerações foram surgindo, pessoas diferentes foram tomando conta, os padrões iniciais foram sendo arrancados, os marcos antigos foram sendo mudados, e daqui a pouco as coisas foram se descaracterizando, colocando coisa diferente, até que a glória do Senhor sai do tempo. Conclusão: o que é que nós estamos vendo hoje? Igrejas suntuosas aí fora, igrejas grandiosas aí fora, igrejas ricas financeiramente, mas sem a glória de Deus, sem a presença do Senhor, como está no templo de Jerusalém, lindo, pomposo, grandioso, e aquilo foi praticamente perdendo o seu brilho, perdendo, até que nós chegamos numa época em que vamos encontrar algo que nos mostra a situação em que estava a casa do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. Veja sua Bíblia ali, no que nos fala Mateus, o capítulo número 21. Mateus capítulo
21. Mateus, capítulo 21. E o versículo de números 12 e 13. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou os mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covis de ladrões. Esta era a situação em que o templo se encontrava quando Jesus Cristo dominou a terra e aquela localidade. Naquele tempo, você sabe que uma pessoa poderia colocar uma oferta pelo pecado ou uma oferta pacífica, ela levava no pescoço um cordeiro, levava na gaiola uma pombinha, vinha puxando ali no novilho para oferecer o sacrifício. Mas existe uma brecha na lei que dizia que se você morar longe, você pode trazer o dinheiro, em lugar de vir puxando um touro, puxando um novilho, trazendo um carneiro, um cordeiro, trazendo uma gaiola de pássaros para oferecer. Você pode trazer dinheiro, e quando chegar no local, ou você oferta o dinheiro, ou você compra e apresenta o seu sacrifício. Conclusão: o templo se transformou num verdadeiro supermercado. Era cambistas, era vendedores, era curral de cordeiro, curral de ovelha, curral de... enfim. Então o templo ficava perdido no meio de um feirão que não tinha mais tamanho. Ele comprava e oferecia aquele sacrifício pronto. Até certo ponto, aquelas pessoas estavam fazendo benefício, aqueles cambistas prestavam um grande serviço, mas infelizmente descaracterizou aquilo que seria realmente a casa de oração que o Senhor Jesus aqui está falando. A minha casa, ela será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, eu parabenizo esta igreja, porque eu estou pregando aqui nesse momento e não estou sentindo o cheiro de pastel sendo fritado lá fora. Não estou sentindo aquele cheiro de coxinha indo para a forma lá, entendeu? Há lugares por que as pessoas ficam tão apavoradas com o cheiro daquele pastel, que é tão gostoso, que não tem hora que o pastor acabar o culto e acabar a pregação, porque nós temos que correr para a cantina. Irmãos amados, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós precisamos ter um cuidado muito forte, porque nós podemos correr o perigo que está acontecendo por aí. Casas feias, casas suntuosas, casas ricas, casas milionárias, lotadas de pessoas, a despeito da glória de Deus, sem a presença do Senhor. E você viu aqui que a glória de Deus ela se afastou. E um templo sem a glória de Deus não passa de um clube social, não passa de um lugar de aglomerações, não passa de um ambiente onde as pessoas devem se reunir. Nós precisamos ter um cuidado para manter o padrão, para manter a igreja no verdadeiro rumo, onde você tenha prazer de sair da sua casa e vir aqui sabendo que você vai receber uma mensagem de Deus, que você vai ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida, que você vai sair daqui confortável com aquilo que Deus está falando. Alguns lugares não vão te trazer mais, e nós precisamos, nesses 30 anos de Igreja Pedra Viva, olhar para frente, porque estamos aqui praticamente ao
sacerdotal é a idade que é para começar. Jesus começou o seu ministério com a idade de 30 anos. O sacerdote começava nos 30 anos. O levita começava o trabalho aos 30 anos. Então era a época da maturidade para começar o trabalho. Então vamos dizer que estamos alcançando 30 anos, o ano da maturidade, o ano que nós temos que olhar para frente e colocar marcos que estão aí, horizontes, objetivos, alvos. Então, 3 perguntas eu gostaria de fazer nesse momento para os irmãos. Primeira delas, aonde estamos? Segunda delas, o que estamos vendo? Terceira questão, como chegar lá? Observe. Primeira questão, onde estamos? Nesses 30 anos, onde a igreja chegou? Onde é que nós estamos? Agora, será que com a construção do templo pronto, com a mobília da casa perfeita, paramos por aqui? Ou o que é que nós estamos vendo lá adiante? Qual é a nossa visão de futuro? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual é a nossa visão daqui para frente? Quais são os nossos objetivos? O que é que nós temos ou queremos alcançar? Nós não podemos chegar numa estatura e dizer assim, agora sim, chegamos onde queríamos e vamos agora tranquilizar. Irmãos amados, a obra de Deus, como diz ali no tempo de Josué, Josué já estava velho e tinha muita terra ainda para ser conquistada. Ainda existia muito território para ser alcançado. Então estamos aqui no ponto, mas quando nós olhamos para Campinas, olhamos para a violência que campeia nesta cidade, olhamos para centenas e milhares de almas que estão precisando ter um encontro com Jesus, o que é que nós estamos vendo? Qual é a nossa visão? Então, onde estamos? No presente momento, estamos aqui, o que é que nós temos? Agora, o que é que nós estamos vendo? Quais são os alvos que nós temos aqui para 5 anos ou 10 anos? Ou daqui para os próximos 30 anos? Hein? O que é? Eu me lembro que quando eu trabalhava lá pelo norte, verificava, quando viajava de barco, era muito comum, quando o prático da embarcação, ele não conhecia muito bem o canal, a profundidade, e para que o barco não encalhasse ou não batesse alguma pedra, ele normalmente joga uma corda na água, e ali, quando bate no fundo daquela pedra, ele observa quantos metros ele tem. Mais adiante, ele torna a soltar aquele cabo e vê que já está mais raso. Mais adiante, ele torna a soltar aquele cabo e vê que está na hora de diminuir a velocidade da embarcação, porque senão vai encalhar ou vai bater em algum lugar. Irmãos, nós temos uma caminhada pela frente, nós temos um alvo. O que é que nós estamos vendo? E o terceiro ponto é como chegar lá. Como chegar lá? Quantas missões nós queremos aqui na cidade de Campinas? Quantos grupos caseiros ou familiares nós precisamos implantar? Quantos missionários evangelistas precisamos mandar para fora? Nós temos justamente esta visão. Agora, como chegar lá? Preparando as pessoas, orando para que ele seja empregado, para que Deus multiplique o seu salário, para que Deus ajude você a crescer no seu empreendimento comercial,
porque você sabe que para chegar em algum lugar nós precisamos de finanças, e a finança da igreja está no bolso da membresia. É a bênção de Deus sobre a sua vida que virá a bênção sobre a vida da igreja. Tudo nós estamos, que estamos vendo, como chegar lá, preparando pessoas, discipulando pessoas, fazendo o trabalho que deve ser feito. Nós temos uma caminhada pela frente. 30 anos é uma maturidade, é aqui que se começa. Agora daqui para frente o negócio vai ser de outra forma, de outra maneira. Então é necessário que não desprezemos a oração, pedindo a oração divina, a oração de Deus, orando ao Senhor, para que Ele oriente a nossa liderança, para que Ele abençoe aqueles que estão na linha de frente, para que Deus use aqueles que estão fazendo o trabalho e que todos nós possamos nos unir e ter um grau de alerta para que a glória de Deus não saia do templo. Que esse lugar seja chamado de casa de oração para todos os povos. Que as pessoas possam sair da sua casa sabendo que aqui existe coisa melhor. E que você possa dizer na sua família, lá em casa, está na hora para a igreja. E alguém vai dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor deve ser o melhor momento da nossa vida, e não um martírio, não um castigo para o filho, para a esposa, para o marido, mas deve ser o melhor momento da nossa vida, quando alguém diga: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Aqui no livro de Ezequiel, a glória se afastou, saiu, ficou aquele tempo sem a presença dele, né? E nós vamos ver que a glória do Senhor, ela só entrou no templo novamente alguns milhares, 70 anos depois, quando Jesus Cristo e a glória daquela casa, ele entrou no templo, limpou, expulsou os vendedores, e a glória do templo entrou. Mas ainda existe um outro templo. Em Mateus 16, o Senhor declara que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não tinha sido ainda edificada, e estava aquela porção incrível de discípulos, mas não tinha igreja, até que Jesus disse: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que esse alto seja revestido de poder. Aí quando chega em Atos capítulo 2, a glória do Senhor, através do Espírito Santo, encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito de Deus, ele tenha primazia neste lugar, em nossos corações, e aqui nesta casa, todo o tempo. Amém, irmãos? Inclina a cabeça um momentinho. Amado Pai, nós te glorificamos, meu Deus, por estes momentos tão preciosos que tu tens concedido, por esse tempo que a tua igreja está marchando aqui na terra, pelos teus filhos que compõem a liderança desta igreja, por cada membro, Senhor, por cada um dos teus filhos que se congregam aqui nesta igreja, que o teu amor e a tua graça envolvam a cada um, e que possamos ter a responsabilidade e a visão daquilo que deve ser feito em teu nome. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos queridos, e feliz aniversário a você que faz parte desta igreja e dos seus 30 anos. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus pela mensagem que nos deu, pela oportunidade de estarmos unidos louvando o Senhor. Eu quero antes chamar aqui José, Arulho e Gustavo, nossos irmãos que estão de partida para Mato Grosso. Amanhã eles estarão indo embora. Vamos
passar um tempo aí. 8 anos, eles trabalharam bastante, serviram o Senhor, trabalharam ali no lugar com bastante afinco, realmente foi uma bênção para um olhar para as crianças e para nós. Vamos colocar em pé. Eu queria pedir que o pastor Luciano viesse fazer essa oração aqui. E nós vamos acompanhar o que a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que sejam bênção lá onde forem. Senhor, nós queremos te louvar, agradecer, Pai, pela vida dos teus servos. Senhor, desde quando eles chegaram nessa igreja, assim, Deus, eles foram recepcionados, os corações deles se encheram de alegria, porque sentiram a presença do Senhor, Pai. E nós cremos, ó Deus, que durante todos esses anos passados, esses 8 anos, ó Deus, como falaram, vivendo aqui na tua casa, nós te agradecemos, Pai, porque eles se empenharam, colocaram suas vidas, Senhor, a estar servindo essa casa, a estar fazendo o melhor para o Senhor, Pai. Sim, ó Deus, muitas vezes nós falhamos, mas as falhas nossas, Pai, são recompensadas, Pai, porque o Senhor, ó Deus, não olha para nossas falhas, mas sim para a disposição que temos em te servir. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor levantou os seus servos, levantou a sua família abençoada, e que a história deles, Pai, foi escrita aqui nessa igreja, e que a partir de hoje, Senhor, nesse último dia eles estarão congregando conosco, mas aonde o Senhor estará levando, também estará sendo escrita uma nova história na vida dos seus servos, Pai. Assim como eles nos abençoaram com a vida deles aqui, eles sejam grandemente abençoados também, aonde o Senhor levar, Pai. Que sejam, Pai, bênçãos na igreja onde o Senhor colocá-los, Pai, o trabalho, a família, o local, Senhor, que estarão morando, que o Senhor esteja abençoando todos, meu Pai, todo momento dos seus servos, Pai. Que eles continuem firmes na tua presença, assim com esse objetivo, de agradar e bendizer o teu nome, Senhor. Assim nós oramos e abençoamos os teus filhos. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Deus. Nos guarde onde for. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Estamos aqui reunidos nessa noite em mais essa programação que está ligada diretamente ao teu trono, porque é um culto ao teu nome. Obrigado pela palavra que nós ouvimos aqui e pelas orações e pelos momentos de louvor que tivemos. Queremos que o Senhor agiu nos nossos corações e abençoe a nossa vida. E pedimos que o Senhor nos guarde e nos leve em paz agora, debaixo do teu poder. Traga-nos de volta, Senhor, para esta casa, com alegria no coração, como aqui ouvimos hoje. Que o nosso coração se alegre nos momentos que saímos dos nossos lares para vir para cá. E que aqui sempre o poder do Senhor se manifesta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu me esqueci, por favor, de orar pelas ofertas. Aguardem, por favor. O Senhor abençoe as ofertas que vão ser colocadas aqui no gasofilar. Seja para a honra e glória do teu nome, Cristo. Em nome de Jesus também. Amém.